Boa tarde, radiológicos, odontológicos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é polêmico, é importantíssimo, assim como os demais. Oi, Luana! Oi, Bia. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Lua, segundona, estamos aqui de novo, preparadas para trazer um assunto importantíssimo. Todas as lives que nós estamos trazendo, quem somos nós? Eu sou a professora Maria Beatriz Casoni, cirurgiã dentista, especialista em radiologia odontológica, e a professora doutora Luana Bastos também, cirurgia dentista, Uhum. especialista. Temos mestrado também, doutorado na área, e nós estamos aqui com o intuito de trazer lives explicando alguns assuntos importantes para quem trabalha com a radiologia odontológica. Hoje o assunto, a gente vai falar de um assunto importante e polêmico também, que é qual a dose de radiação ideal na Uhum. radiologia odontológica. Por que é importante e é polêmico? Vamos pontuar isso, né, Luana? Porque a dose de radiação, ela está relacionada, né, ali diretamente com o quê? A qualidade de imagem. E nós vamos abordar alguns pontos, já peguem papel e caneta aí, que a gente vai passar nos pontos importantes para vocês, para trazer esclarecimento. Né, Lua? Com certeza. Ó, mais gente entrando aí, Espírito Santo também. Olha meus Então, sejam alunos aqui, ó. bem-vindos, né? Qualquer coisa, podem falar aí no chat também. Se conhecerem pessoas interessadas no assunto, manda o aviãozinho para elas. Está sendo transmitido também pelo YouTube, tá? Para se tiver algum colega que não tenha Instagram, no meu YouTube, no YouTube de Bia também está sendo transmitido também essa Olha live, para só, quem meu quiser aluno. assistir por lá. É isso aí, gente. Manda para todo mundo. Meu aluno aqui, ó, Eduardo, da Odontologia Unilago. Liga de Manaus! Gente, que bacana ter vocês aqui. Essa live, ela é para quem? Vamos esclarecer, né, Lua? Ela é voltada para todo mundo que trabalha com a radiologia odontológica, seja você técnico ou tecnólogo, ou auxiliar de saúde bucal, ou técnico de saúde bucal, Uhum. estudante de odontologia e cirurgião dentista. Então, nós temos o objetivo aqui de trazer esclarecimentos importantes e são coisas que não estão nos livros, né, Luana? São pontuações importantes que vêm da Uhum. prática São e dicas, né, do nosso dia a dia, que a gente isso. vê e que a gente vai trazendo aqui para pontuar algumas situações com vocês. Exatamente. Ó, Marcele, Arthur. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que falar de radiação, né, gera um pouco de polêmica a respeito das quantidades de doses envolvidas. Então, na radiologia odontológica, vamos pontuar o seguinte, Lu, em primeiro lugar, que não existe um protocolo fixo, nem uma fórmula de bolo, né? O que existe é algumas dicas que a gente vai passar. Então, existe uma imagem que precisa ser gerada para que a gente consiga ter um bom diagnóstico. E essa Uhum. imagem envolve aí parâmetros de KV, de MAS, de tempo de exposição. E então, a primeira pontuação que a gente faz é a respeito do aparelho de radiologia odontológica. É Teve, isso. teve uma live que nós pontuamos a diferença entre a radiologia médica e odontológica. Então, falar de radiação, comparar a radiologia médica com a odontológica, é entender que na radiologia odontológica nós temos equipamentos específicos e que já vão trabalhar com doses pré-estabelecidas, né, Luana? Vamos comentar sobre isso Uhum. com os nossos Rapidinho, Bia. radiológicos. Um ouvinte foi difícil, né? Ouvinte. Um seguidor. Eu fui agora da época do rádio. Um seguidor estava perguntando qual é o YouTube. O Ah, é meu meu YouTube aluno. o meu é só Doutora Luana, tá? Você bota lá Tá. Doutora Luana, você encontra o meu YouTube. E o de radiação Radiação odonto odonto. é a radiação odonto também, né, Bia? Pronto, aí Isso. vocês encontram lá pelo YouTube, quem preferir, Então, certo? vamos falar um pouquinho dos equipamentos de raio-x, Lu. Então, na odontologia, a gente não tem, a gente tem algumas doses pré-estabelecidas, a gente vai falar, mas na verdade não existe Uhum, uma receita de bolo. Nós vamos passar aqui algumas dicas em alguns tipos de uhum, atendimentos para vocês. uhum. Então, assim, o essencial é você conhecer o seu equipamento, né? Seja ele um intrabucal, seja ele um extrabucal, seja ele um equipamento de tomografia único ou conjugado com panorâmica, né? Então, conhecer o seu equipamento significa ler o manual do seu equipamento.
Exatamente. né? Então, Então é imprescindível a leitura desse manual. E às vezes a pessoa pode falar, mas é muita coisa, muito papel. Hoje em dia, a grande maioria dos equipamentos tem uma versão eletrônica, uma versão digital do seu manual, onde você vai acessar aquele documento e você pode procurar lá por uma palavra-chave qual é a informação que você está querendo saber naquele momento. Então, ter sempre próximo de você, no celular, né, instalado o arquivo do manual, do equipamento, é importantíssimo. exatamente. Geralmente vai um técnico ensinando a manusear esse aparelho e tudo mais, mas obviamente muita informação vai passar ali. Então essa dica é importantíssima. Tenham sempre em mãos, e como a Luana bem pontuou, hoje tudo digital. Então não tem desculpa para não ter em mãos o manual do aparelho, porque em alguns tipos de observações que a gente vai trazer, vai ser essencial esse domínio, esse conhecimento um pouquinho mais e dessas dicas aqui. Então, lê o manual do seu equipamento. E na odonto, Lu, é importante a gente falar que a gente trabalha já com princípios e doses, né? Tem toda a radioproteção envolvida. As doses, elas são muito baixas, só que ainda existem. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o paciente, quando chega para fazer um exame, ele não chega porque ele quer, porque ele precisa. Então, em alguns tipos de situações, até a gente vai comentar, nós vamos precisar aumentar alguns fatores ali, dependendo das condições desse paciente, para que a gente consiga ter uma imagem adequada para o diagnóstico. Então, na odontologia, o KV, por exemplo, ele é fixo. A gente trabalha com o MAS. Vamos falar disso para o pessoal? Isso. Os nossos equipamentos, eles têm uma energia efetiva, eles rodam, né, com uma quantidade de radiação muito inferior se a gente for comparar com os equipamentos de grande porte da medicina. Então, a gente já tem esse cuidado estabelecido para a nossa área de atuação, é a cabeça. Então, os fabricantes, eles colocam o KV, que ele diz respeito à qualidade, ao poder de penetração do raio, eles já colocam um KV fixo, seja ele um equipamento, né, panorâmico ou intrabucal. Na tomografia, a gente tem algumas possibilidades de alteração desse tipo de protocolo, e a gente vai alterar, geralmente, o MA ou a combinação MA, né, miliamperagem com tempo. Então, é uma questão, são comandos a menos que a gente precisa controlar durante o manuseio do equipamento. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar fixo para todo tipo de paciente. Aquele botão tá ali, porque eu gosto de brincar assim com os meninos. Olha, o botão existe que é para ser apertado. Não é para ficar ali parado. Hoje, né? inclusive, é para ser apertado, é para ser apertado. usado. Hoje, inclusive, eu ministrei aula agora de manhã para os alunos do terceiro período de odontologia sobre aparelhos. E aí a gente abordou esse universo e falamos sobre a qualidade de imagem estar realmente relacionada com a quantidade ali do KV, a quantidade e a velocidade desses aparelhos, do feixe de radiação. Né? Um outro ponto importante a respeito do equipamento é que quanto mais velho o equipamento vai ficando, a tendência é que a gente vai, poxa, ele já não está mais oferecendo a imagem daquele jeito. Eu vou aumentar o MAS ou o tempo, né? Depende da combinação que tenha lá no seu equipamento. E aí o profissional faz isso, mas ele está levando mais radiação ao seu paciente. Então, equipamentos que já não são tão novos, eles precisam estar com sua manutenção em dia, né? Para que a gente possa trabalhar dentro dos limites aceitáveis de dose para cada uma das técnicas. Então, seguir o cronograma, né, previsto para a manutenção daquele equipamento periodicamente, né, de acordo com as orientações do fabricante também. Lu, é importante essa pontuação e como que o profissional que está ali realizando os exames, ele vai notar que precisa de uma calibragem, de acordo com essa qualidade de imagem que nós estamos falando. Então, o grau de nitidez, o grau de escurecimento, né, a densidade, o contraste da imagem ali, o profissional tem que saber, né, observar a imagem, ver esse padrão e, opa, tem alguma coisa diferente. Pode ser aqui essa calibragem do aparelho. Então, tem locais que ainda trabalham com aparelhos mais antigos, mas em perfeito estado. Então, se é o seu caso, e você está observando diferença nos padrões aí de densidade e de qualidade realmente do feixe de radiação, pode estar relacionado aí uma falta de calibragem do seu aparelho. Então, talvez não precise substituir, mas sim chamar o técnico e observar esses fatores aí e não você ir já alterando esses padrões aí que pode realmente estar oferecendo uma dose maior para o paciente desnecessária.
Um outro fator, Bia, ainda falando de equipamento, a gente ainda nem saiu desse primeiro ponto, que é o equipamento em si, Ó, doutora né? Érica Rádio aqui de Goiânia, Marina Lemos, pessoal que acompanha a gente aqui, ó. Sejam bem-vindos todos, estão chegando Tudo aí. radiologia, é um querido aqui que tem um canal aqui de radiologia. A gente troca várias figurinhas aqui. Então, vamos pontuar ainda sobre equipamentos, Lua. Isso. A gente tem dois grandes tipos de tecnologia hoje em dia, quando a gente fala de radiologia. A gente tem os sistemas tradicionais, que usam filmes, que a gente chama de convencionais, né? As imagens convencionais, ou analógicas, se a gente quiser Isso. utilizar um termo mais moderno, né? E a gente tem o sistema digital, que hoje já está aí com uma boa inserção no mercado odontológico brasileiro, né? Então, os sensores que são utilizados para intrabucais ou para extrabucal, na tomografia sempre é digital, né? A gente já fala da tecnologia digital na tomo. Mas nas radiografias a gente ainda tem essa possibilidade. E quando a gente faz essa migração, essa conversão digital, a gente reduz muito a dose que o paciente vai estar recebendo, gente. É uma redução, a depender do equipamento, da tecnologia empregada, entre 50% até 80%. Então, isso favorece muito. O tempo de aquisição do exame fica muito menor, né? Então, o conforto para o paciente e paciente saber que ele está recebendo uma dose menor, né? Principalmente aquele paciente que já é um pouquinho mais cismado, né? Com questão de dose, já leu alguma coisa na internet, já veio cheio de ideias fixas, né? Principalmente quando fala de dose, porque a gente é muito questionado com relação a essa segurança no uso. E sim, a gente precisa passar para o nosso paciente, e isso é dever de quem está realizando o exame, passar uma segurança no que a gente está utilizando, porque hoje a gente tem segurança para utilizar as doses que empregamos. Exatamente, Lu. Até pontuei isso na aula hoje de manhã a respeito dessa dose, que é função do cirurgião dentista, que está ali com o paciente na cadeira e vai realizar as radiografias intrabucais, por exemplo, explicar para o paciente o porquê da utilização do colete de chumbo, do protetor de tireoide, que é uma maneira mais ainda da gente se proteger. Ou seja, a dose já é baixa. E como a Lua pontuou, a gente tem o sistema convencional e com o sistema digital, aqui fica uma dica, podendo fazer esse upgrade, façam, invistam nisso, porque a qualidade de imagem ela é maior com uma dose de radiação que consegue ser mais baixa da utilizada em aparelhos convencionais. Então, isso possibilita o quê? Mais segurança para o nosso paciente. Então, menos dose de radiação, com o exame com uma qualidade melhor. Então, aqui, ó, a doutora Thaís Feitosa, de Salvador. Oi, também, sempre querida aqui, ó. Thaís, a Poliana, a Breda também que acompanha aqui. Sejam bem-vindos. Então, nós pontuamos aqui os equipamentos. Agora, tem mais alguma coisa de equipamentos, Lu, que a gente acha importante Acho que falar? não, Então, basicamente já falamos, né? O estado do equipamento, conhecer o equipamento, né, novo, né? isso, E acompanhar o seu progresso também, o seu modo de usar. Acho que basicamente sobre exatamente. equipamentos É isso daí. fechamos. Aí, na parte do KV, que ele é fixo, e que a gente comentou, a gente pode alterar o MA, então a gente trabalha com, né, o tempo de exposição. Então a gente vai trabalhar de acordo com alguns fatores que estão relacionados, por exemplo, ao paciente. Vamos falar disso? De pacientes que têm uma estrutura um pouco maior. O que é isso? Uma estrutura maior, um paciente menorzinho. Então tem a ver com a densidade das estruturas que o raio-x vai atravessar. Osso, né, por exemplo. Porque o raio-x vai mostrar pra gente o quê? Tecido duro, osso e dente. Então, vai ter algumas estruturas ali que o raio-x vai ter que atravessar para poder gerar essa imagem, né? Então, um paciente, vamos dar esse exemplo, um paciente que tem um porte maior e um porte menor. Isso. Por exemplo, você recebe um paciente, de repente, jogador de basquete. Super grande, Já né? Com um recebi porte alguns bem. aqui. Você já teve também. Aí tem uma questão, às vezes, da dimensão do equipamento, que a gente fala mais para frente, numa próxima live também, sobre esse tipo de adaptação, que às vezes é possível, né? Mas um jogador de basquete, um paciente obeso, né? Um paciente de massa maior. Então, esses pacientes, eles vão requerer uma dose a mais, porque eles têm mais tecido para ser atravessado pela radiação.
Então aí o dedinho vai lá no botãozinho, né? E nos equipamentos a gente pode ter um controle que pode ter, inclusive, o tamanho do paciente, o porte, pode ter um bonequinho menor, um bonequinho maior, e a Alguns gente vai equipamentos já controlando. têm. Alguns equipamentos estão trabalhando bastante com essa questão assim figurativa, né? Com esse elemento. Isso. Ou até um botãozinho, né, de mais e menos mesmo que a gente vai controlando ali, né, aos pouquinhos. E aí, por outro lado, a gente pode ter uma criança, né? Então, uma criança, e que são crianças de portes diferentes, a depender da faixa etária, que a gente também vai requerer adaptações na dose. Um outro paciente que a gente também reduz a dose é um paciente idoso, né, Isso. Bia? Então, por que que a gente altera a dose no paciente idoso? Por quê? Porque a gente tem redução, por exemplo, da massa óssea desse paciente. Então, o tecido ósseo ele já está não está com uma qualidade, uma densidade de um tecido normal. Ele já está mais poroso, esse osso. Então, ele fornece uma resistência, né, à radiação menor do que um tecido mais novo. Então, é importante o profissional ter esse conhecimento, porque se tiver lá nos parâmetros do aparelho, jovem, idoso, criança, mas se você não se ater a essas observações que a gente está pontuando aqui, vai ficar pecando na imagem. Por quê? Pode ser uma criança, mas uma criança obesa, por exemplo, e aí você vai Então, tem precisar... crianças de portes diferentes também. É aquela coisa, Exato. cada paciente ele é único. Então, a dose ela vai ser direcionada para a condição daquele paciente, naquele momento que você está atendendo ele ali. E tem Né? que entender dessa estrutura, né, que tem fatores que vão alterar ali a nossa qualidade da imagem, porque tem a ver com a interação, né, dos raios-x com a matéria. Então, no tecido que tem mais densidade, a gente vai precisar, né, de um feixe ali mais potente, digamos assim, mais energético, maior, Energético. né, para poder gerar uma imagem que vai ser utilizada para um bom diagnóstico. Né? E aí, o que é que vocês podem perguntar? Ah, mas como que a gente vai saber isso na prática, né? A gente só tá a gente não vê. Afinal de contas, a radiação a gente não vê, né? A gente não consegue enxergá-la com nossos olhos. Como a gente vai saber que está saindo muita ou pouca radiação? Além do comando do equipamento estar indicando, ele vai mostrar para você a quantidade que está sendo emitida naquele momento. Então, você tem que prestar atenção, né, no tempo que você selecionou, na quantidade. O resultado radiográfico vai demonstrar para você se aquela dose foi adequada ou não. Então, quando você coloca muito tempo ou muita radiação, que são, né, fatores que andam conjugados, você vai ter uma imagem mais escura, uma radiografia mais escurecida e que pode alterar a interpretação daqueles dados. O termo que a gente utiliza para uma imagem mais escura é uma imagem muito densa. Isso. E muitas vezes, né, se a imagem estiver densa demais, a gente não vai enxergar os reparos anatômicos, o dente, e vai precisar o quê? Repetir. Isso é bem chato, né? E nessa o contrário. Fala, Lu, fala o contrário é justamente o contrário. Então, se você pega um paciente, vamos dar o exemplo do jogador de basquete um porte bem grande, e utiliza uma dose ali, né, que seria indicada para um paciente com pouca massa, ele, ao receber aquela dose, ele vai formar uma imagem muito clara, ou a gente chama de pouco densa. E aí, o radiologista, quando receber, ou o dentista, quando for interpretar, vai ter muita dificuldade para interpretar os achados. Então, nem 8 nem 80, como a gente gosta de falar. Para cada paciente, existe o seu meio termo, o seu protocolo de dose. E isso tem que ser, né, conhecido, isso tem que ser alterado antes de realizar. Não é ficar no achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, se eu conheço o meu equipamento, né, a condição dele, o tipo de tecnologia que ele emprega, se eu estou vendo o porte do meu equipamento, sei a quantidade média que o fabricante me indica, né, para aquele equipamento, para aquele tipo de paciente, né? Então, você vai ali tendo as suas, né, ideias para estabelecer um protocolo. Você pode até fazer uma pesquinha, fazer umas anotações, assim, colocar no bolso, colocar no celular, né? Porque às vezes são vários tipos de paciente, vários tipos de equipamento que uma clínica pode dispor, não tem nada demais você olhar antes, né? Não olhar na frente do paciente, que não fica legal. E é importante falar isso porque você vai passar essa segurança para o paciente, então vai explicar, entendendo que ele é único, e aí você vai ter que fazer alguma alteração, então de repente você fez uma imagem, né? Não se preparou tão bem, mas fez a imagem, já diagnosticou o problema ali, aonde que você vai ter que alterar, talvez um tempo de exposição maior, no caso de uma criança aí obesa, por exemplo. Então conversar, né, com o acompanhante, explicar a situação específica, que não foi um erro, né, propriamente dito, mas aí depois dessas dicas aqui vocês não vão
cometer isso mais, né? Outro fator, Bia, que também, né, a gente altera também a quantidade de dose da nossa imagem, do nosso exame, é qual exame você está fazendo. Exato. Que tipo de técnica radiográfica você está realizando, né? Isso. Olha, um aluno aqui, ó, perguntou, quando a imagem fica muito escura, diminuiu o MA ou o KV? Você tem que diminuir o MA. O KV, ele controla o contraste, né? Então, é o grau a diferença do branco para o cinza. E o KV, na grande maioria dos nossos equipamentos, é fixo. Então, você não vai ter essa possibilidade na radiografia panorâmica ou intrabucal. Na tomo, a gente pode até alterar, mas nos equipamentos radiográficos, o KV geralmente é imutável. Então, você acaba jogando com o MA ou o MAS, que é o MA junto com o tempo, né? A miliamperagem conjugada com o tempo. Então, imagem muito densa é o MA ou o MAS, exatamente. E é importante ressaltar aqui, Yuri, que nós estamos falando de radiologia odontológica, tá? Teve uma live que a gente tratou sobre radiologia, a diferença entre médico e odontológica. Então, aparelhos de medicina são outros tipos, né, de alterações, de protocolos e tal. Então, na odontológica funciona assim. A maioria vem com o KV fixo e MA também. E quando a gente pode alterar, a gente vai alterar o MA, né? O MAS aí. Isso. Olha, meu aluno Pedro aqui da Odontologia Nilago entrou. Pessoal, então E Lu, vamos falar. Fala. Das técnicas, né? Então, assim, cada técnica tem a sua dose. Então, a técnica periapical para dente anterior, para dente posterior, a técnica interproximal, a técnica oclusal, ela tem uma dosezinha bem diferente, a mais. Então, a gente tem que se ligar. Porque as estruturas, né, que a técnica vai atravessar, no caso do oclusal, que a gente tem incidência aqui na glabela, né? As estruturas que o feixe de radiação vai atravessar até chegar atravessar as nossas estruturas, sensibilizar o sensor, o filme, precisa de, né, talvez um feixe com energia maior. Mais potente. Isso. Então, tudo vai depender da técnica a ser realizada e esse entendimento do profissional que em algumas situações ele vai ter que trabalhar aí com uma variação e sempre pensando em reduzir a dose. Em alguns casos a gente vai aumentar, né, em casos que a gente deu exemplo aqui de alguns tipos de pacientes. Isso. E assim, essa questão que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente tem pontuado aqui a respeito de dose, é para passar uma segurança para quem trabalha e automaticamente passar uma segurança também para o paciente, porque uma coisa da experiência prática que a gente até conversou quando a gente estabeleceu o tema dessa live, é que na medicina a gente não vê esse questionamento com dose. O paciente que vai fazer um exame tomográfico de abdômen, ou, vamos dizer, uma PA de tórax, né? Uma radiografia anterior de tórax, ele vai e faz. A gente não vê mas quando a gente vai fazer um exame no dentista, né, indicado pelo dentista, a gente tem uma resistência maior. E eu tenho até uma história, né, para compartilhar com vocês, assim. Conta. Com relação a essa diferença que a gente vê, né, Bia? Porque é um exame mais eletivo, a odontologia, então talvez ela é encarada aí erroneamente, como muitos questionamentos, como se o profissional que está ali não soubesse o que está fazendo. Pelo contrário, nós sabemos muito bem e trabalhamos com esse princípio aí de redução sempre. Então, as doses na odontologia são muito baixas, mas mesmo baixas existentes, ainda existem. O próprio aparelho, né, Lua? O aparelho na qual é formado, ele tem alguns fatores inerentes ali, o próprio óleo que circunda ali o cabeçote. Então, assim, os filtros, os diafragmas, os colimadores. Então, tudo na odontologia já é pensado para uma redução de dose. E aí a gente está pontuando algumas dicas, né, importantes. Fala do exemplo, Lua. É legal. Tá, então, eu tive, né, há algum tempinho atrás, uma paciente que foi realizar uma panorâmica, né, na clínica que eu trabalhava. A técnica estava atendendo ela. Eu ainda não tinha chegado, tinha sido um pouquinho mais cedo do que meu horário na clínica. E quando eu cheguei, a técnica, né, entrou na minha sala e pediu para conversar comigo, que era uma paciente extremamente difícil, sabe? Uma pessoa bem difícil, assim, de lidar. E a gente tem que lidar, né? A gente não escolhe só os pacientes legais. Então, respira a gente teve essa paciente, respira e vai, né? E aí, essa paciente, ela era filha de um médico oncologista,
E para fazer a radiografia panorâmica, eu imagino que o filho deve ter dado essa orientação para ela, porque ela chegou com uma informação assim muito redonda, pedindo para realizar o exame com o protetor de tireoide. Chegou com muito o colar certa, de tireoide. né? Chegou muito segura. Ela chegou já, né, apontando, porque botou o colete e ela já estava com essa ideia fixa na cabeça. E cadê o colar? Aí a técnica falou, olha, eu não posso usar o colar nesse exame. E ela falou corretamente. Porque quem conhece o equipamento de panorâmica, quem domina a técnica, sabe que o feixe de radiação ele vem de baixo para cima. Tem então, uma quando angulação ele específica. barra aqui, né, no pescoço, e se o pescoço tiver um colar, Aqui, ó. né, o paciente estiver usando colar, qualquer adereço no pescoço... É mais ou menos desse tamanho, assim, ó, o colar. É bem grosso. É, para proteger então, aí, realmente ó, o tireoide aqui, ó. a radiação vem e fica barrada nesse colar. Aí, aí a imagem formada toma toda essa parte aqui, de baixo da mandíbula. Atrapalha tudo. Inviabiliza, né? Metade do exame vai embora. Exato. A radiografia panorâmica tem uma indicação que é para avaliação de maxila e mandíbula no único filme. Aí você vai lá e usa um protetor de tireoide que cobre a mandíbula. Qual o sentido? Então, né? tem o princípio de Alara, né? Vocês que trabalham com radiologia, a gente sabe, a dose vai ser tão baixa quanto razoavelmente possível. Nesse tipo de exame, não é possível usar o protetor. Então, a gente tem que conhecer, entender e explicar para o paciente. E aí, Lua, como que você explicou para o paciente? E aí, o que é que aconteceu, né? Ela insistiu, ela foi bem né, mal educada mesmo com a técnica. A técnica, né, acabou atendendo a solicitação dela, a imposição dela, porque se sentiu acuada, né? E ela falou assim, doutora, eu sabia que não ia dar certo, mas eu tinha que mostrar a ela porque que não ia dar certo. Então, eu fiz. E aí, quando eu cheguei, ela me mostrou, a paciente ainda estava na sala, ela me mostrou a imagem e realmente a gente tinha aquela mancha branca, né, bem radiopaca, tapando toda, né, uma grande parte da mandíbula e ápice dos dentes, bastante coisa, atrapalhou bastante. Eu falei, olha, para mim essa imagem não vai servir e para o dentista também não vai servir. E aí eu fui, ela pediu, então, por favor, a senhora tem como conversar com essa paciente? E aí eu fui lá conversar com a paciente sentada na cadeira de braços cruzados, numa posição extremamente assim rígida, né, assim, irredutível. Dizendo não, eu conversei, né, não. Eu falei, olha, é o seguinte, esse exame e tal, não sei o quê. Falei do equipamento, era um equipamento digital. Falei que aquele equipamento trabalhava com uma dose muito reduzida, muito inferior ao empregado, inclusive, na medicina, e tal, e coisa. E falei para ela, olha, é o seguinte... você tem a opção de não fazer o exame. Se você não se sentir confortável, não tem problema. A gente estorna, né, o valor que você já pagou e a senhora vai, mas eu não tenho como liberar o exame dessa maneira, né? O exame não está satisfatório, então, se a senhora não quiser. E aí, conversei com ela, falei que eu era professora, que eu trabalhava com isso, que a gente, né, tinha uma segurança para trabalhar. E peguei um papelzinho, coloquei meu nome, coloquei meu telefone e falei, olha, pode dar meu contato para seu filho, se você precisar. Eu converso com ele, então, assim, de profissional para profissional. Né? De repente, ele pode, né, e tal. Eu falei, mas a senhora fique à vontade. Ninguém vai forçar a senhora a fazer uma coisa que a senhora não está a fim de fazer, né? E aí, eu saí da sala, deixei ela com os próprios pensamentos. E... minutos depois, a técnica entra de volta na minha sala e fala, doutora, ela fez. Eu fiz assim, e aí? O que aconteceu? Ela tomou 2 doses de radiação, quando ela só precisava ter tomado 1, porque ela quis fazer errado. Ela foi instruída, né? Então, olha a situação. Essa né? situação, tenho certeza que todo mundo, né, que tá acompanhando a gente aqui, inclusive a doutora Flávia Manfrim aqui de Catanduva, Joyce, Mário, olha que legal, todo mundo aqui. Tiago, meu aluno aqui, ó, entrou. Gente, isso aqui é muito importante colocar para vocês os problemas reais. Então, assim, o paciente chega querendo uma coisa. Essa conduta que foi feita na clínica, naquele dia da Luana e tudo mais, ela não está errada, tá? Porque, nesse caso, a paciente, ela se mostrou totalmente, assim, sem querer entender, ela foi agressiva, né? Ela foi, né, realmente irredutível. Irredutível. Então, assim, vocês podem passar por situações como essa, mas evitem de terem que fazer... Sabe o que é interessante, Lua? Pegar um exame desse, deixar ele guardado. Pega esse filme radiográfico, né? Ou digital e mostra. Aí vocês evitam, então guarda essa dica. Para mostrar para o paciente, olha, se você quiser fazer o exame com o protetor de tireoide, não vai adiantar, porque vai sobrepor na mandíbula. O dentista não vai conseguir avaliar. Então, você vai ter que fazer outro exame.
Ó, o exame ele sai assim, mostra para o paciente. E com um pouquinho Uma de outra calma. coisa, uma outra coisa que eu comecei a fazer depois desse dia, por conta desse dia dessa paciente, e aí eu dou a dica também, a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, a ABRO, Abro, ela tem algumas normativas, né? E ela tem uma põe na normativa parede. específica sobre o colete de tireoide para tomografia e para panorâmica. Ela tem, então, com toda a normativa, com as nomenclaturas técnicas, autorizando ao técnico que não, na verdade, instruindo que não se deve utilizar apenas para esses dois tipos de exames que a gente emprega na odontologia, né? Na verdade, minto, apenas para esses dois não. A teleradiografia também não dá para fazer com o colete, perdão. Né? Então, são 3 tipos de exames, né? Os extrabucais, Os extrabucais. de maneira geral. Então, assim, e gente... aí, pega esse documento que tem lá no site da Abro. Imprime. Vocês podem procurar aí no Instagram Abro, né? Escrevi aqui, ó. Eles podem enviar para vocês. Escreve o Insta deles, Bia. E aí vocês imprimem isso, colocam lá presinho, emoldurado na parede, que quando tiver um paciente um pouquinho mais irredutível, olha aqui, olha, minha senhora, meu senhor, são as instruções da nossa própria associação de radiologia. Então já fica um respaldo ainda maior. Depois disso, eu não tive mais problema. Quando as meninas, né, as técnicas imprimirem, colocaram lá na parede essa normativa, a gente não teve mais problema com esse tipo de resistência por parte dos pacientes, né? Então é uma dica bem legal também que a gente tem orientado. E são dicas que não estão em livros, né? É da nossa experiência, da rotina clínica, de quem está atendendo pacientes, de quem tratar de pacientes não é fácil, né? A gente lida com pessoas, então muitas pessoas às vezes chegam com falta de entendimento mesmo. Você explica e ela entende, outras são mais resistentes, no caso esse exemplo, né? E aí nós temos também nossas alunas, né? Que foram alunas nossas, a Tamara, a Lidiane, a Jaque, que elas sempre também compartilham com a gente casos desses, né? Que o paciente chegou querendo, o paciente chega querendo alguma coisa, a gente explica, ele entende a situação dele e ele acaba acatando, né? E em casos mais difíceis a gente mostra o documento realmente oficial da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, que determina aí como que a gente vai trabalhar com a radiologia aqui no nosso país. Eu acho bem bacana, né? Esse respaldo legal que a gente tem, esse viés legal, porque acaba, né, que passa uma segurança ainda maior. Olha, não foi ela, né, que está dizendo. Não. Existe estudo por trás de tudo isso, na verdade, né? Simone, querida, ó, trabalha aqui com radiologia, então, tem bastante embasamento também. Isso. Lua, acho que é isso então. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Nós pontuamos aqui para vocês hoje sobre dose de radiação. Qual a dose ideal para se trabalhar na radiologia odontológica? E pontuamos aqui, demos várias dicas importantes aí no manejo do paciente, no entendimento, né, do que é a dose de radiação, por que ela é importante ali, em alguns casos que a gente vai ter que saber como manejar, né, aumentar ou reduzir e trabalhar ali com os aparelhos. Olha, um outro estava falando aqui do acidente do Césio 137, história interessantíssima. Acho que todo mundo que trabalha com radiologia precisa conhecer a história do acidente de Goiânia, do Césio 137. Excelente exemplo. Radical, porém excelente. O Thiago, ele é meu aluno aqui, eu estava dando aula para a turma dele, ele já fez o dever de casa, porque eu dei de dever para eles assistirem, né, buscarem a reportagem aí, que a gente vai comentar na próxima aula. Thiago, gostei já, hein? E é um exemplo, né, que a gente trata de dose de radiação. Então, tem tudo a ver. Eu falei que hoje a live ia ter tudo a ver com a aula que foi de É um triste recorde brasileiro, né? De ser o acidente com... Né, o acidente não envolvendo uma energia, uma usina nuclear, o segundo maior acidente do mundo nuclear. Então, exato. Um triste recorde, né? Infelizmente. É isso, gente. Então, nós pontuamos aqui para vocês a importância. E qualquer dúvida, vocês podem mandar pra gente por direct, pra mim, pra Luana. A gente tem o maior prazer de poder trazer esclarecimento aqui pra vocês. Um beijo, Lua. Pessoal, obrigada, um beijo a todos. Obrigada pela presença mais uma vez e até amanhã. Um beijo, obrigada, gente. Até amanhã, meio-dia.